Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No vídeo de hoje nós vamos meditar um pouco a respeito de decisões que nós temos que tomar ao longo da nossa vida, decisões que são importantes para o nosso convívio, para a nossa caminhada, e algumas decisões elas acabam por mudar completamente a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada, a nossa maneira de viver. Antes de nós entrarmos no vídeo de hoje, no tema de hoje, eu gostaria de lhe convidar a se inscrever neste canal. Você que já é inscrito, ative o sininho de notificações. Fica comigo até o final deste vídeo e se você gostar do conteúdo, deixe o seu gostei para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e edificar mais vidas. O texto ao qual nós vamos tomar por base para o vídeo de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 15, uma parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo conta a respeito de um pai de família que possuía muitos bens, uma grande fazenda, e que morava com esse pai de família, seus 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que o filho mais novo, ele toma a decisão então de pedir a sua parte na herança, a sua parte nos bens e sair da casa do seu pai. E se nós meditarmos um pouco sobre como é estar na casa do pai, na casa do nosso pai nós temos o alimento, nós temos o abrigo, nós temos proteção. Na casa do nosso pai nós temos comunhão com o pai, nós temos o amor do pai, nós temos o zelo do pai para a nossa vida. Mas é interessante que este jovem, mesmo possuindo tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele decide então pedir a sua parte na herança e sair da casa do seu pai. Talvez esse jovem tome essa decisão iludido que poderia viver uma vida em liberdade, sem regras, sem ter que dar explicações, sem ter que viver de maneira regrada e com ordenanças. Talvez esse jovem tenha sido iludido com a possibilidade de viver coisas novas, de viver da sua maneira, de viver sem dar explicações. O interessante é que este jovem saiu da casa do seu pai, ele toma essa decisão, uma decisão que vai mudar completamente a sua vida. Porque o texto vai dizer que este jovem, saindo da casa do seu pai, ele decide ir a uma terra longínqua, ou seja, longe da casa do seu pai, e começa então a gastar toda a sua fazenda, todos os seus bens, e viver de uma maneira dissoluta, viver de uma maneira desregrada, e a consequência para essa decisão é que ele acaba gastando, desperdiçando todos os seus bens, tudo aquilo que havia recebido de seu pai. Porque todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, ela vai nos trazer uma consequência. Seja ela boa ou ruim, ela vai ter uma consequência. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós vamos ter uma consequência baseada naquilo que nós fazemos. E a justiça de Deus, ela não muda. Então, tudo aquilo que nós praticamos, ela tem uma consequência para com a nossa vida. E a consequência na vida deste jovem, pela decisão que ele tomou de sair da casa do seu pai, foram consequências ruins. O texto vai dizer que vem uma grande fome sobre aquela cidade e aquele jovem começa a padecer necessidade. E ao padecer necessidade, ele começa a trabalhar e é mandado cuidar dos porcos. E ele tem o desejo de se alimentar das bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Porém, neste momento, o texto vai dizer que este jovem ele cai em si e ele se lembra da casa do seu pai. E ao se lembrar da casa do seu pai, ele lembra que na casa do pai havia abundância de pão e que os trabalhadores do seu pai viviam melhor do que ele estava vivendo. E ao lembrar da casa do pai, e ao lembrar que na casa do pai havia abundância de pão, ele decide então retornar à casa do pai. Mas antes dele retornar à casa do seu pai, ele começa a meditar o que ele falaria quando chegasse diante do seu pai. E o texto vai dizer que ele vai pedir perdão ao seu pai por ter pecado contra o céu e por ter pecado contra o seu pai. A Bíblia vai dizer que quando este jovem está retornando à casa do seu pai o vê de longe e se move de íntima compaixão pelo seu filho, a ponto dele ir correndo até o menino, se lançar no pescoço dele e o beijar. E o jovem começa então a pedir perdão ao seu pai, pedir perdão porque pecou contra o céu, porque pecou contra o seu pai. E o seu pai, alegre de ter visto o menino, chama os seus trabalhadores, pede que tragam vestes novas para ele, veste o menino, pede que tragam um anel, coloca sobre o dedo dele,
pede que tragam sandálias e calça os pés deste jovem, pede que matem um bezerro cevado e que façam uma festa e se alegrem porque aquele jovem estava retornando. E o pai vai dizer que o filho dele estava retornando e ele estava morto e agora estava revivendo. E começa então a se alegrar por isso. É interessante que este jovem agora ele tomando a decisão de vir à casa do seu pai, ele começa a receber coisas novas do seu pai. E nós estamos vivendo num período em que muitas pessoas tomam decisões sem pensar no que pode acontecer no futuro, sem mensurar as coisas que podem acontecer devido às suas decisões. E talvez você que está vendo esse vídeo tenha tomado uma decisão algum tempo atrás, ou talvez anos atrás, de sair da casa do seu pai, de sair da casa de Deus e de viver a sua vida da maneira que você desejava, e viu que a maneira que você desejava viver não era aquilo que você esperava, e ainda não retornou à casa de Deus, ainda não retornou ao caminho do Senhor. A Bíblia vai dizer que esse jovem ele começa a se lembrar da casa do seu pai. E talvez você que saiu da casa de Deus, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, você se lembra da casa de Deus, dos momentos em que você viveu na casa de Deus, na presença de Deus, dos momentos que você trabalhava dentro da casa de Deus, talvez regendo um grupo de louvor, talvez fazendo parte de uma mocidade, talvez fazendo parte de um círculo de oração. E talvez essa lembrança que você tem da casa de Deus te causa uma emoção, uma alegria, você até tenta voltar à casa de Deus, mas não tem força. Mas aquele jovem, ao se lembrar da casa do seu pai, ele decidiu então retornar à casa do seu pai e lhe pedir perdão por haver pecado contra Deus, por haver pecado contra o seu pai. E se você está me ouvindo nesta noite, está vendo este vídeo, é momento de retornar à casa de Deus. É momento de retornar ao caminho, se lembrar da casa de Deus e retornar à casa de Deus, à presença de Deus. E pedir perdão por ter saído da casa de Deus, por ter saído da sua presença. Aquele jovem, ele toma a decisão de voltar à casa do seu pai e ele vai passar por dificuldades, porque o texto vai dizer que o seu irmão mais velho ele não fica tão alegre de ter visto o seu irmão voltando. E talvez o que nos impede hoje de voltar à casa de Deus, de voltar à presença de Deus ou de estar presente novamente na casa de Deus, na igreja, nos cultos, é aquilo que vão pensar de nós, é aquilo que vão falar de nós, o que vão pensar de me ver voltando depois de tanto tempo longe da casa de Deus, ou o que vão falar de mim, de eu ter voltado para a casa de Deus, o que os meus parentes, os meus familiares vão dizer. Nós nos apegamos muito no que vão pensar de nós, no que vão dizer de nós, da maneira que vão olhar para nós. Mas este jovem, caindo em si, ele se lembra da casa do seu pai e ele decide então retornar à casa do seu pai e ele retorna à casa do seu pai. Não deixe que aquilo que as pessoas pensam de você, da maneira que elas olham para você, te impeça de retornar à casa de Deus. Não deixe que julgamentos ou apontamentos, possíveis apontamentos, te impeçam de retornar à casa de Deus, a um local onde você já sabe como é, a um local onde você tinha comunhão, o amor e o zelo de Deus. É interessante que este jovem ele volta à casa do seu pai, e o seu pai se move de íntima compaixão e se lança ao seu pescoço lhe entregando o amor, o zelo, o cuidado para aquele jovem. Decida hoje retornar ao caminho de Deus, a experimentar o novo de Deus para a sua vida. O jovem ao chegar ele recebe vestes, aliança, sandálias para os seus pés. Retorne para a casa de Deus e experimente o novo de Deus para a sua vida. Talvez tenha uma angústia tão grande no seu coração, uma tristeza tão grande no seu coração, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o Deus ao qual nós servimos, ele pode curar esta ferida, derramar um bálsamo sobre o seu coração e trazer novamente alegria para a sua alma, trazer novamente um conforto para o teu coração. O Espírito de Deus quer consolar a tua alma, mas é necessário tomar uma decisão, e a decisão é retornar ao caminho. A decisão é retornar à casa de Deus e a servir a Deus e a buscar a Deus e a ter intimidade com Deus. O tempo de voltar ao caminho do Senhor é hoje. Nós não devemos nos programar quando nós vamos voltar à casa de Deus. Eu vou voltar à casa de Deus quando as coisas estiverem melhores, quando a minha família estiver melhor, quando eu tiver um emprego melhor. Não, o tempo de voltar à casa de Deus é hoje. O tempo de retornar à presença de Deus é agora.
de se apresentar diante de Deus, de expor ao Senhor aquilo que nós precisamos e estamos sentindo e nos arrependemos de termos saído da casa de Deus. E eu quero te fazer este convite nesta noite. Eu não sei há quanto tempo você saiu da casa de Deus, quantos anos você não vai mais à casa de Deus. Mas dê um passo, dê o primeiro passo novamente. Tome essa decisão de retornar à casa de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem coisa nova para a tua vida. Deus tem coisa nova para a tua história. Eu quero orar por você nesta noite. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está e ore comigo. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus eu lhe peço, Senhor da glória, a tua bênção sobre a vida desta pessoa que viu, Senhor Deus, este vídeo e que entende a necessidade de voltar à tua casa e ao teu caminho, mas que se encontra sem forças, Papai querido, eu lhe peço, fortalece esta pessoa. E se porventura tem alguma mágoa no coração, se tem alguma tristeza que tem inquietado esta pessoa, meu Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha fazê-la entender que ela é amada por ti e que o teu Espírito venha abraçá-la nesta noite. Senhor Deus, eu peço a sua bênção sobre a vida de cada um que acompanhou este vídeo, meu Pai. Eu peço a tua bênção e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Não se esqueça de deixar o gostei, de compartilhar este vídeo. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.